Geralmente, quando um estudante tem uma dúvida, outra grande parte tem a mesma dúvida. Qual a função dos anexos embrionários? O que são anexos embrionários? É uma dúvida recorrente aí no meio dos estudantes, seja do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior. É uma coisa que realmente fica na dúvida aí. Eu vou esclarecer para vocês aqui hoje nesse vídeo. E essa pergunta aqui ela veio lá do Instagram, tá? Então eu vou estar respondendo também aqui através de vídeos perguntas que eu considero interessante que sejam respondidas através de vídeo, tá? Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, @biolodúvidas, que lá é onde acontece o maior diálogo entre Patrick, aqui o professor Patrick, e os seguidores, tá? Então, segue lá, que vale muito a pena. Gente, olha só, coloquei para vocês aqui uma imagem que ela ilustra para a gente, através de texto, é claro, o que é que são esses anexos embrionários, né? E quais são as funções desses anexos embrionários? Patrick, isso aí tá ligado a que assunto? Galera, tá ligado à embriologia. Só que você muitas vezes é preso à embriologia humana. Não, os animais também têm desenvolvimento embrionário. E em se tratando de cordados, principalmente. Então, muitas coisas que acontecem com os mamíferos acontecem com um peixe, com um anfíbio, com um réptil, com uma ave. Outra coisa, você também não pode ficar preso achando que todo aquele desenvolvimento embrionário que acontece no surgimento de um ser humano é uma coisa restrita ao ser humano. Não, os outros animais também são mamíferos e passam por algo semelhante, tá? Então, após a fecundação, acontece aí a formação de um zigoto que começa a se diferenciar em células, em tecidos, em órgãos e sistemas. E falar assim é muito fácil, mas existem outras células que auxiliam no processo de desenvolvimento embrionário. Essas outras células e outras estruturas nós chamamos aqui de anexos embrionários, que nada mais são do que estruturas que auxiliarão o processo de desenvolvimento de um animal. Eu vou colocar aqui animal porque o ser humano é um animal, tá? Se eu colocar aqui, vão auxiliar no desenvolvimento de uma pessoa, eu vou estar me restringindo o que acontece só com a espécie humana, o que é um equívoco, tá? Então, perceba só que existem alguns tipos de anexos embrionários e tem a sua ocorrência. Qual é o ser vivo que tem esse tipo de anexo embrionário? Os mamíferos em si possuem todos, mas não é assim que acontece com os outros animais, tá? Então, coloquei aqui. Os anexos embrionários são estruturas membranosas extraembrionárias que surgem durante o desenvolvimento embrionário de alguns animais vertebrados a partir dos folhetos germinativos. Patrick, os animais cordados, o que é que eles são? São animais triblásticos. O que é que isso significa? Que ele vai possuir, o seu embrião vai possuir os 3 folhetos germinativos. A ectoderma, a endoderma e a mesoderma. Patrick, por que você falou nessa ordem? Porque o surgimento de cada um deles, em aspecto evolutivo, foi dessa forma. Os animais diblastos, por exemplo, têm ectoderma e endoderma. A mesoderma só veio surgir depois, tá? Em um grupo de animais invertebrados, que eu não vou falar aqui agora porque isso não interessa. Mas existem animais que têm 2 folhetos germinativos e animais que têm 3 folhetos germinativos. Nós, mamíferos e animais cordados, temos 3 folhetos germinativos. E como você pode perceber aí, esses anexos embrionários, eles surgem a partir dos folhetos germinativos e coloquei também para você aí a origem desses anexos a partir desses folhetos. E aqui para nós isso adora cair em prova, tá? Existem 4 tipos principais de anexos embrionários: saco vitelínico, amnion, alantóide e córion. E coloquei ali a placenta também de crédito para vocês, tá? Então, olha só. Patrick, tu não vai dizer isso de cabeça, não? Gente, cara, saber isso de cabeça, mano, eu fico pensando assim, mano, nossa. Cara, vamos entender a coisa que é mais fácil, tá? Depois a gente pensa em decorar, tá? Eu sei isso decorado porque eu já ensinei isso um monte de vezes, mas eu coloquei para você a tabela para você poder anotar, que é importante, ok? Então, olha só, o saco vitelínico é uma estrutura que tem origem na endoderma e na ectoderma. Todo e qualquer tipo de cordado vai ter o saco vitelínico. Peixe, anfíbio, réptil, aves e mamíferos.
E a função do saco vitelínico é a nutrição. Então veja só, esse lance de não só de alimento, mas também de troca gasosa, de levar nutrientes, isso aí é importante que você saiba que esse saco vitelínico ele veio antes da placenta. Então até chegar à placenta, quem está ali dando a nutrição ao futuro organismo é o saco vitelínico, tá? Que se reporta no vitelo, que inclusive existe uma classificação dos ovos, né, dos animais cordados de acordo com a quantidade de vitelo, ok? Eu tenho um âmnion, que a origem é a ectoderme e mesoderme. Perceba que peixe e anfíbio não vai ter âmnion. Quem vai ter âmnion é répteis, aves e mamíferos. E qual é a função desse anexo embrionário? Proteção contra choques mecânicos. Na moral, gente, os vestibulares e provas e algumas provas adoram colocar esse nome, proteção contra choques mecânicos, além de atuar no processo de desidratação, para que isso não aconteça, e também ocorre aí a questão da manutenção da temperatura. Então o âmnion é um anexo... Patrick, esses anexos embrionários, vai chegar um momento que eles vão sumir? Vai, gente! São só anexos que estão auxiliando o desenvolvimento embrionário, tá? O córion, ele surge da ectoderme e da mesoderme, do mesmo jeito não vai ter nem peixe nem anfíbio, tá? Também vai estar protegendo contra choques mecânicos, assim como o âmnion, porém, ele é importante para a absorção de alguns sais minerais, como o cálcio, por exemplo, tá? E também ao que compete a troca gasosa, auxiliando também no processo de respiração. No caso, no processo, quando eu falo respiração, galera, não entendam aqui respiração celular em si, entendam a questão de disponibilidade de oxigênio, tá? Eu tenho um alantoide que tem a origem da endoderme e da mesoderme, e do mesmo jeito, répteis, aves, mamíferos vai possuir esse anexo, tá? E ele é importante porque ele armazena excreções. O embrião que está se desenvolvendo libera um monte de componente tóxico. Então, o alantoide ele é importante para a questão de armazenar essas excreções para não fazer mal ao futuro desenvolvimento, a continuidade, ou melhor, do desenvolvimento embrionário, tá? E também auxilia na reabsorção, na respiração e também na absorção de cálcio, assim também como acontece com o córion. E eu tenho a placenta. A placenta que é uma estrutura eu acho que de todas a placenta é o nome mais conhecido, tá? E ela tem uma origem bem curiosa, tá? Porque não é todo animal que vai ter placenta. A placenta vai ser restrita a mamíferos. Mamíferos são animais placentários. Eu coloquei ali os eutérios e os metatérios, porque tem um grupo dos marsupiais, que no caso é o grupo do canguru, que tem uma bolsa, tá? Que é o metatério. Nós somos eutérios, que corresponde aí a, sei lá, mais de 95% de todos os mamíferos. E a função da placenta, eu acho que é que você já sabe, né? Nutrição e proteção, respiração, excreção, defesa imunitária e o que você puder imaginar, a placenta faz. Então, todos nós estivemos um dia dentro de uma placenta, tá? Gente, sugiro que você tire um print disso daqui, depois copie, tá? Se você ficou com alguma dúvida com relação a esse assunto, pergunta a mim aqui que eu faço questão de responder para você. E o objetivo desses vídeos aqui não é adentrar tanto no assunto, é só esclarecer dúvidas, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa teu like, eu fico muito feliz com o seu feedback, é claro, então teu comentário também é importante. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!